Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer o que é o propósito do canal, pessoal. Fazer como o nome do canal ali sugere, que é fazer análises on-chain, entendeu? Pra gente entender, pelo menos ter um direcionamento para que lado o Bitcoin tá indo, para que lado o mercado tá indo. Então, o que os especialistas fazem, pessoal? Existem muitas pessoas que fazem análises técnicas, que são as análises de gráficos. E tem muitas pessoas que trabalham com análises on-chain, que são indicadores de mercado, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Minha especialidade não é gráfico, ainda estou aprendendo, mas um pouco que eu consigo entender, tem alguns indicativos ali para direcionar para que lado o mercado está indo, tá bom? Mas eu gosto muito da análise on-chain. Então o ideal, pessoal, é você conhecer dos dois. Conhecer gráficos, conhecer também análise on-chain, para você juntar as duas informações e poder tomar as suas decisões. Eu sigo muitos canais de especialistas aí, em ambos ali, para poder juntar um pouco do que eu estudo, né, versus o que eles também falam e ver se faz sentido, se não faz, dentro da minha estratégia. Vou compartilhar minha tela para vocês conhecerem todos esses indicadores on-chain que eu acompanho em relação. Então, pessoal, através aqui das análises on-chain, de todos esses indicadores que eu vou mostrar para vocês, a gente precisa entender aonde está o preço, né? Eu já gravei um vídeo aqui onde eu falo aqui do Truman Price, do Realized Price, do LTH aqui, que é os Long Term Holder aqui, que tem alguns alvos aqui que eu tô bem de olho, tá bom? E a gente faz algumas análises, um pouco de análise que eu faço aqui, gráficas, né? Por exemplo, média 200, média 310 aqui, quando a gente vem aqui pro mensal, tá bom? Então ele mostra algumas informações aqui bem relevantes, tá ok? Mas, como eu disse, o foco do vídeo hoje é a gente falar de análise on-chain. Mas existe também análise de gráficas, então você juntando tudo, o máximo de informação possível, você tem mais ou menos ali um direcionamento para onde o mercado está indo. Então, o que eu costumo fazer, né, pessoal? Juntar as informações para tomadas de decisão, tá? E aí, para quem não conhece, pessoal, dentro do Bitcoin, até hoje se respeitou muito forte uma coisa que se chama ciclo. Então existem dois ciclos dentro do mercado ali, quando a gente fala de criptomoedas. Existe o bear market, né? Bear, questão dos ursos, ou seja, quando o mercado esfria, que é o mercado de queda. Existe o bull market, que é quando o mercado ele sobe, ele dá aquele impulso e sobe. Então, a cada 4 anos tem uma coisa chamada halving, que eu já expliquei o que é. Dentro do meu vídeo que eu explico o que é o Bitcoin, white paper, todos os detalhes, né? Então, a cada 4 anos ele vem se comportando ali de maneira mais ou menos parecida, não igual, mas parecida. Então, por exemplo, aqui os topos, os fundos, aí tem os dias direitinho, quando se acaba um ciclo de baixa e começa o ciclo de alta, entendeu? Então tem aqui, por exemplo, o ciclo de 14 até 18, tem o ciclo aqui de 18 até 2000 aqui, 20, 21, entendeu? Até 2021, entendeu? Aí depois começou aqui o bear market de novo, e depois ele vem subindo. E há quem diga que já chegamos no final. Tecnicamente, pela quantidade de dias, pessoal, nós já chegamos no final do bull market. Mas existem algumas outras coisas que aconteceram especificamente nesse ciclo que pode acontecer uma mudança. Isso é sim ou não? Por isso que a gente está num momento muito crítico do mercado e está todo mundo muito apreensivo para que lado vai, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui on-chain o que está acontecendo, beleza? A primeira coisa aqui, pessoal, aqui dentro do X, aqui do antigo Twitter, eu sigo várias baleias, várias pessoas aqui que são influentes e notícias da gringa
informando o que está acontecendo lá, né? E tanto aqui. Então, o que as empresas estão fazendo de criptomoeda, o que os maiores influencers estão falando, entendeu? E o que tem realmente de notícias aqui. E isso daqui é muito dinâmico, pode ser que daqui uma hora mude tudo, entendeu? Então é muito importante aqui estar acompanhando. Eu acompanho aqui diariamente, tá bom? Outro indicador aqui, pessoal, é o MVRV. MVRV. Esse indicador aqui, ele sempre foi respeitado quando ele dá muitos picos aqui, indica que, opa, tá na hora da euforia, tá na hora de eu cair fora. E quando ele chega aqui no verde, opa, normalmente é uma boa opção de compra. Então, olha só como ele se comportou aqui, desde aqui de 2010. Então, aqui quando tava... Quem comprou aqui no verde se deu bem e vendeu aqui em cima, entendeu? Então, ele tem esse comportamento. Existem alguns cálculos matemáticos que a gente vai falar. Olha, aqui existem algumas fórmulas matemáticas que explicam esse gráfico para você entender em que momento isso está acontecendo. Isso a gente vai fazer no decorrer do tempo aqui no canal, tá bom? E aí, bem na nossa vez aqui, ele fica aqui nesse chove não molha, né? Olha que engraçado. Mas quem comprou aqui no verde já teve um ótimo lucro, tá? Então, o mercado desse ciclo aqui, ele está se comportando um pouco diferente, tá bom? E aí a gente acompanha aqui também os preços também aqui dos maiores ativos aqui, nesse site aqui no Coin360. Aqui também tem algumas notícias aqui de última hora, entendeu? O acompanhamento aqui de algumas outras moedas, tá bom? Temos aqui o múltiplo de Mayer aqui também, que o maior indicador aqui que a gente consegue estar acompanhando é a média 200. Tem algumas pessoas que tem como tese, olha, quando o preço estiver aqui abaixo da média 200, é hora de começar a comprar. E verifique que ponto que a gente está, na média 200. Tem gente que gosta de analisar puramente isso. Eu gosto de analisar um contexto como um todo, tá? Então, aqui, pode ver, ó. O gráfico aqui, pode ver que quando ele está aqui muito acima, normalmente a gente está falando de pico de mercado. Quando ele está muito abaixo, normalmente ele informa que a gente está no fundo de mercado. Tecnicamente, no verde compra, no vermelho vende, para quem é especulador. Eu não gosto de, falando principalmente de Bitcoin, eu não gosto de ficar vendendo. Eu gosto de acumular meus satoshizinhos ali, tá bom? Então, no decorrer do tempo. Todavia, o mercado informa que a gente está agora em que momento? Estamos no meio aqui, ó. Olha só, falando aqui em relação ao múltiplo de Mayer, tá? Esse outro gráfico aqui mostra aqui o índice de volatilidade do Bitcoin. Coloquei aqui o período de um ano. Pode ver que ele não está nas mínimas aqui, então a gente está com uma volatilidade muito alta. Tem aqui algumas notícias. E aqui mostra o histórico médio de volatilidade do Bitcoin durante os anos aqui, tá bom? Desde 2010 aqui. Então, quando o mercado está muito volátil aqui, significa que ele está meio que, olha, para onde vai? Então, é um momento de tomar, um momento de precaução, entendeu? Ele não está muito claro para onde ele está indo. Então, a gente tem que tomar cuidado, beleza? Aqui, outro ponto é quando mostra aqui se historicamente o Bitcoin, dentro daqueles quarters ali, ele fechou no positivo ou no negativo. Então mostra aqui, desde 2013, entendeu? A mediana aqui, entendeu? Desde 2013 aqui, como foi no primeiro quarter, no segundo quarter, no terceiro quarter, aqui no quatro quarter, entendeu? Mostra como que ele tá aqui o Bitcoin. Aqui também tem inclusive o Ethereum, como que normalmente ele se comporta, tá? E tem esse gráfico aqui também mensal, tá bom? Para ter um acompanhamento. Esse ano aqui de 2025, ele se comportou um pouquinho diferente. Aí, falando agora de dados on-chain, a gente tem os dados econômicos também. Os Estados Unidos, pessoal, querendo ou não, ele é um aspirador de pó de dinheiro quando a taxa de juros está muito alta. Querendo ou não, é a maior potência do mundo. Então, quando eles estão com os juros altos, o dinheiro do mundo vai tudo para lá. Porque
o pessoal investe no Tesouro Americano, entendeu? Porque é um título muito confiável. Então fica todo mundo de olho nesse indicador aqui, que é as votações lá do Fed, para ver se ele vai abaixar os juros ou não. Então, a última reunião que teve do Fed agora, eles cortaram o juro um pouco. Até agora aqui, tá 19%, 19,9% informando aqui que pode ser que os juros caiam. E 80% aqui, ó, informando o que, pessoal? Que os juros provavelmente vai se manter, tá vendo? Ó, 350, 375. E aqui 325 a 350, tá bom? E aí, quando que é o próximo meeting date aqui, que é a próxima data de reunião aqui do Fed de divulgação? Dia 28 de janeiro. Então, o mercado inteiro, não só de criptomoedas, mas o mercado inteiro de renda variável, de investimentos, olha muito atento a essa data aqui que é a reunião do Fed, tá ok? Aí a gente também, outro indicador que a gente olha muito aqui é o índice de medo e ganância. Pode ver que a gente está aqui com medo. Melhorou um pouquinho, porque olha só, estava aqui em medo extremo aqui. E aí melhorou um pouquinho, tá em 27, tá? A gente olha também isso daqui por quê, pessoal? Quando o mercado ele tá com muito medo, tecnicamente é hora de tá dando uma compradinha, entendeu? De leve, porque é só um indicador entre vários que a gente analisa para tomar decisão. Mas é um indicador para ficar de olho. Quando o mercado tá muito ganancioso aqui, opa, tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto porque logo em seguida normalmente vem o quê? Quedas fortes, tá? Outra coisa que a gente analisa também, pessoal, é o M2 aqui dos Estados Unidos, para ver se o pessoal lá está imprimindo dinheiro. Quanto mais a impressora lá aumentar, que é o que, pessoal? Já falei lá atrás num vídeo, quando eu falo de moedas fiat, o aumento de base monetária. Quando existe esse aumento de base monetária nos Estados Unidos, significa que eles estão injetando liquidez no mercado. E injeção de liquidez acaba fazendo o quê? Quando começa a sobrar dinheiro no mercado, o mercado de risco, no caso de cripto, ele começa a receber grana. Conforme vai recebendo grana, quanto mais liquidez dentro do mercado de cripto, a tendência é os ativos subirem. Aqui outra coisa que a gente avalia também é o que as baleias estão fazendo. Então esse gráfico aqui mostra aqui o Road Waves, que é o que as baleias estão fazendo. Eles estão acumulando, eles estão vendendo, porque se as baleias começam a vender, como o volume deles é muito grande, acaba impactando o mercado e fica o mercado inteiro apreensivo. Então aqui a gente consegue medir por tempo qual foi a última vez que aquele Bitcoin se movimentou naquela carteira, entendeu? Então, ó, 10 anos, de 7 a 10 e assim sucessivamente, tá bom? Aqui são as outras redes, né? Aqui mais focado aqui em DeFi, a gente consegue ver de onde para onde o dinheiro ele está indo. Eu até brinco aqui que é seguir o dinheiro. Conforme a gente aprende a seguir o dinheiro, a gente consegue verificar onde estão as maiores liquidez para a gente montar as nossas posições. Aqui o preço do Bitcoin em relação ao M2 global, que é a liquidez global, eles têm uma correlação, pode verificar aqui, ó, que o gráfico, que o preto aqui, a linha preta, ela significa o preço do Bitcoin. E a linha azul, ela é o M2 global. Pode verificar aqui que eles têm uma correlação. Porém, aqui, olha só, aqui no ano de 25, a liquidez global aumentou e o Bitcoin ficou de lado. Provavelmente aqui, por quê? Porque as taxas de juros nos Estados Unidos ainda estão altas, tá bom? Mas estamos de olho aqui em vários indicadores aqui para ver para que lado o mercado vai. Aí aqui tem outros indicadores para a gente analisar aqui algumas correlações. Então esse daqui a gente está comparando aqui o Bitcoin com o S&P 500 com o ouro. Então pode verificar aqui que eles têm uma correlação, tá ok? Então pode ver aqui o preço do Bitcoin, só que aqui em fevereiro de 2025 ele ficou para trás em relação ao ouro e o S&P 500. Então precisamos entender o que está acontecendo. Então tem que continuar estudando. E aqui, o que aconteceu de diferente, pessoal, aqui, ó, do ano passado para cá? Foram os ETFs que entraram aqui, os institucionais com compras muito grandes.
Então esse gráfico aqui é muito recente, tá bom? A gente está falando de menos de 2 anos, vai fazer 2 anos agora, que os ETFs iniciaram. Então o volume de grana já entrou muito forte, então vê que mesmo os institucionais entrando aqui, aumentando gradativamente a mão aqui, comprando, o preço aqui, quando ele chegou aqui em outubro, ele começou a cair e também os ETFs começaram a se manter ali no mesmo patamar de preço, mas é importante acompanhar, porque esses caras têm muita grana. Outra coisa que a gente acompanha também é a dívida americana, que não para de subir. Isso daqui é online, pessoal, olha. É uma loucura, olha só para isso. Está em 38 trilhões de dólares aqui a dívida americana. A gente também acompanha para verificar se lá não vai entrar numa recessão. E também se não vai se tornar impagável a dívida. Aqui um outro site que eu gosto de comparar para onde o dinheiro está indo de rede para rede, tá bom? Para as operações aqui de DeFi, pools de liquidez, lend, staking, tá? Aqui é um outro indicador que a gente acompanha, é um comparativo de correlação entre os ciclos. Então mostra aqui, cada corzinha dessa daqui, pessoal, mostra o ciclo. Então, olha, eles chamam aqui de era 1, era 2, era 3 e era 4. Então é cada ciclo como que o Bitcoin se comportou. Então o nosso ciclo aqui é o vermelho, olha só como é que ele tá. Ele perdeu um pouquinho a correlação, entendeu? E dizem as más línguas que o bull market nem começou ainda. Estamos torcendo para que não seja, né? Mas temos que acompanhar aí para ver para que lado o mercado está indo, ok? Esse daqui é um outro site que é o Arcan. Se a gente colocar uma carteira aqui, a gente consegue estar verificando aqui e seguindo isso daqui a gente utiliza para seguir as baleias, tá? A gente utiliza aqui para seguir as baleias, para saber para que lado elas estão fazendo. Se a gente descobre as carteiras delas, a gente sabe, olha, esse cara aqui, ele tem tantos mil dólares, tantos milhões de dólares. Qual foi a última vez que ele movimentou a carteira, ele está vendendo, ele está comprando, porque normalmente é um indicador. Então essa aqui é uma ferramenta que a gente utiliza aí para seguir as baleias, tá? Aqui é o Bitcoin Rainbow também, que mostra aqui, no decorrer de todos os ciclos, como que se comportou o Bitcoin. Então, normalmente quando está aqui no azul, normalmente, não é uma recomendação de investimento, normalmente é hora de comprar. E hora de ficar atento é quando ele passa do amarelo e vem para o vermelho aqui, que já chegou, normalmente ele chegou no pico aqui do bull market. Estamos agora entrando no azul aqui, tá? Aqui é um outro indicador aqui que eles chamam de lei da energia, aqui em português, em inglês, pessoal. Em inglês é o Power Law, tá? Então você pode ver que ele respeitou esse canal aqui, tá ok? E isso daqui eu queria fazer questão de ler para vocês. O que é o gráfico da lei da potência do Bitcoin? O gráfico de leis de poder do Bitcoin é o modelo de preço de longo prazo que sugere que o preço do Bitcoin segue a função da lei da potência e com o tempo. Diferentemente de modelos tradicionais do mercado de ações que pressupõem crescimento linear ou exponencial, o modelo da lei de potência sugere que o preço do Bitcoin escala de forma previsível e não aleatória no longo prazo. Este modelo indica que os movimentos de preço do Bitcoin não são puramente especulativos ou aleatórios, mas seguem um padrão matemático estruturado baseado no tempo. Como ele é um token deflacionário, pessoal, faz total sentido isso daqui a gente acompanhar, tá bom? Até o momento ele vem respeitando, tá ok? Aqui outro indicador que a gente olha aqui também é o percentual de carteiras aqui que estão no lucro. Isso aqui é tudo rastreado via blockchain. Então atualmente aqui, pessoal, 78% das carteiras ativas de Bitcoin estão aqui no lucro, tá? Aí ao mesmo tempo tem essas carteiras aqui que estão no prejuízo. Então, estamos falando aqui de quase 20% de carteiras aqui. 20% de carteiras aqui que estão no prejuízo. Ou seja, compraram acima do preço que está hoje, tá ok? Isso daqui é o que, pessoal? É o movimento das carteiras aqui em relação... as carteiras de baleias em relação aos anos aqui.
Então aqui mostra quantas carteiras se movimentaram aí, que são baleias, e mostra a idade daquelas carteiras, a idade daquele Bitcoin e como o preço se comportou após a movimentação dessa carteira. Tá? Isso daqui é o que, pessoal? Top Public Bitcoin Tesouro Companies. Então são as empresas que têm Bitcoin ali como reserva de valor. Então pode ver que tem a Strategy aqui, que é a maior, essa Marathon Digital e assim sucessivamente. Várias empresas aqui para a gente ir acompanhando, os institucionais e as empresas aí que estão adotando o Bitcoin como reserva de valor. Aqui só para vocês uma curiosidade, é a quantidade de lugares aqui onde aceita Bitcoin no mundo aqui como forma de pagamento, tá? Esse mapa aqui, que já aceitam. E também o que a gente acompanha aqui? Os maiores ativos do mundo. Então, hoje o Bitcoin aqui ele está valendo 1,7 trilhões de dólares. Então ele já é maior aqui do que a Meta, do que a Tesla, do que várias outras empresas aqui americanas. Então, olha o espaço que tem para crescer aqui, pessoal. Olha, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple, a prata aqui, ó, que cresceu muito, pessoal. A prata aqui foi absurdo esse ano. A Nvidia aqui e o ouro. Olha só o market cap aqui do ouro, 31 trilhões. Imagina se viesse aqui um pouquinho dessa grana aqui que está no ouro investido para o Bitcoin, que é tecnicamente o ouro digital, como muitos dizem, e eu acredito nisso, tá? E uma curiosidade só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala trilhões, né? Olha o PIB do Brasil, 3,2 trilhões, isso daqui é o PIB do Brasil, entendeu? Então se a gente voltar aqui, o que representa hoje o Bitcoin no mundo já é praticamente metade do PIB do Brasil. Então, olha, é muito grande já, tá? É muito grande, mas olha o potencial que dá para buscar. É só morder um pouquinho aqui dessa galera. Aqui o modelo Stock to Flow, que aqui ele decepcionou um pouco. Aqui tecnicamente era para o preço tá em 300 mil dólares, então ele deu uma flopada aqui, entendeu? Ele não respeitou muito. Então você vê que aqui ele saiu fora aqui desde 2024, então o modelo Stock to Flow aqui ele deu uma flopada. Você vê que ele sempre acompanhou, mas saiu um pouco fora, mas vale a pena, vai que ele dá uma embicada aqui, né? Esses gráficos aqui são bem importantes também, pessoal, que a gente chama aqui que são os long term holders, tá? Que é o pessoal que tem Bitcoin aí há muito tempo, entendeu? Que tem há muito tempo e não mexe. Então, como que tá se comportando esses caras aqui em relação ao tempo? Eles ficaram aqui um tempo parado e começaram a acumular agora, ó. Começaram a acumular de novo aqui. Então eles estão entendendo que o preço do Bitcoin aqui, ele está num preço interessante para poder comprar, tá? Então eles vêm comprando, que são os long term holders, ou seja, os caras que entenderam o que é o Bitcoin. Em contrapartida, nós temos os short term holders aqui, que são os compradores aqui de curto prazo. Depois vocês vão ver um gráfico ali na frente ali, que esses caras aqui eles são importantíssimos, tá? Que são pessoas que entraram há pouco tempo. Você pode ver que normalmente aqui eles estão no prejuízo. A maioria aqui está no prejuízo, olha só. Short term holder, porque o preço caiu, né? Que é o que? O preço que eles pagaram versus o preço que está agora. Aí aqui, só por curiosidade também, é importante a gente verificar. Então são endereços aqui que tem mais de 10 mil bitcoins na carteira. Então pode ver que ele tem uma correlação aqui. Porém, esses caras aqui falaram, opa, peraí, eu vou, ó, 111 carteiras. Aqui até junho de 23. Então de 23 para cá eles vieram vendendo, fazendo lucro e não vou julgar. Imagina, o cara tem 10 mil bitcoins, o cara quer gastar um pouco para comprar aí as coisas deles, né? Então caiu para 83, todavia agora eles vêm acumulando de novo. Já temos mais de 90 carteiras aqui. Passou 92, estamos com 89 carteiras agora no mundo, com mais de 10 mil bitcoins aqui, tá? Aí temos aqui o pessoal que tem mais de 100 BTC, olha o que eles estão fazendo aqui, ó. Estão acumulando. Venderam um pouquinho aqui, mas estão acumulando, tá? Mais de 10 BTC vem se mantendo, quem tem na carteira, normalmente.
Quem tem mais de um BTC aqui, acabou vendendo um pouco aqui também, tá? Tem menores aqui, a gente consegue rastrear, pode ver ponto 1, ponto 01, mas aí já não é tão relevante quanto esses caras em termos de movimentação de preço, tá? Aqui também, por curiosidade, é para vocês verem o número de carteiras aqui que tem BTC no mundo. Se você for comparar com a população mundial, pessoal, no final do dia, a gente consegue rastrear essas carteiras. Olha os endereços aqui, ó. O que esses caras estão fazendo. Aqui os 100 maiores, né? Claramente, dá para ver mais. Mas dá para ver o que, pessoal? É pouco Bitcoin aí para a quantidade de pessoas no mundo, entendeu? Por isso que eu estou começando a acumular. Ainda mais porque é um cara deflacionário, né? Estamos falando aqui do ouro digital que tem poucos anos aí, está começando a ser adotado aí agora, né? Aqui é Bitcoin Mempool, né? Aqui você acompanha aqui as transações aqui, ó, online, tá? E aí você consegue verificar aqui as transações. Olha que interessante. Então mostra tudo aqui, ó. O que está acontecendo aqui online. Esse daqui é o CryptoPanic, pessoal. O CryptoPanic mostra o quê? Ele mostra o quê? As notícias online aqui. O que está acontecendo no mercado cripto no mundo. Ó, aconteceu isso. Aí o pessoal vai, a comunidade vai e posta aqui também, tá? É mais um meio de comunicação aqui para acompanhar as notícias. Aqui o IO Alert também. Que olha, ó, esse cara aqui pegou e movimentou 300 milhões de dólares em USDC. Esse cara aqui movimentou 300 milhões de dólares. Esse cara aqui transferiu para cá, mintou aqui isso, isso e isso. Então aqui é um lugar para a gente acompanhar também as baleias, tá bom? E aqui só por curiosidade, a base monetária do Brasil não para de aumentar aqui a impressão de dinheiro. Caiu um pouquinho aqui agora, mas a tendência aqui, olha só que beleza. Vamos imprimir dinheiro, né? Aqui outra coisa que a gente acompanha também, pessoal, é a carteira aqui dos Estados Unidos. Então aqui é o endereço da carteira dos Estados Unidos. Aí tem esse daqui que é Silk Road Individual, que foi uma carteira confiscada, que tem muitos bitcoins aqui, que foi depois investiguem aí, tem até vídeos aí falando desse caso aí, que foi um problema que aconteceu na Dark Web, tudo. Muito interessante aí, tá bom? Para poder acompanhar aí o trabalho aí do governo americano e saber se o governo americano também está acumulando também mais bitcoins, se eles estão confiscando mais aí por causa de coisas erradas que o povo faz, né? Infelizmente tem os dois lados, tem o lado do bem e o lado do mal aí, para que as pessoas fazem, a gente tem que sempre focar aí no lado do bem, né? Tá bom? E aqui, pessoal, só para fechar, esse daqui junta vários indicadores aqui no mesmo gráfico. Eu vou juntar alguns aqui só para vocês terem uma ideia. Então eu vou deixar aqui só o preço. Deixa eu ver, aqui tem o Short Term Holder, não tem. Isso daqui é bem importante, pessoal. Se realmente estamos entrando em bear market, eu tô de olho em alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com você. O True Man Price, que é o preço médio real do Bitcoin em relação ao tempo de movimentação de carteira. Então aqui, se ele perder esses 81 mil dólares aqui, eu vou começar a acumular satoshis, tá? E aqui existe o Realized Price, que é o preço médio global. Todas as carteiras ali, mesmo as que estão paradas há muito tempo, tá bom? Em 56, tá? Em 56 mil dólares. Então, eu estou acompanhando aqui o True Man Price e estou acompanhando aqui o Realized Price, pessoal. Se estivermos realmente em bear market, tá? Eu acredito que se ele perder os 81, tá confirmado, tá bom? Mas tem um último indicador aqui que eu queria olhar com vocês, tá bom? Que esse daqui eu não coloquei. Que eu quero olhar os Short Term Holders. São os Short Term Holders. Esses caras são bem importantes. Aqui, ó. Short Term Holders Realized Price. Aonde está o preço desses caras aqui agora, pessoal?
Tá em 99.996 dólares. Se nós viemos aqui e normalmente nos últimos ciclos, o que o Bitcoin fez em relação aos short term holders? Eles vieram aqui e eles realizaram tudo, eles venderam, porque ficaram com receio, e depois veio a queda catastrófica aqui e se confirmou o bear market, tá? Então, os short term holders, pessoal, é um ponto importante da gente estar acompanhando aqui agora. Então, tô de olho aqui nos short term holders realized price, aqui nesses 99 mil. Se o Bitcoin atingir, pode ser um repique para depois ele cair. Se ele passar direto, tudo bem. Opa, quebra de ciclo, vai embora, ok. Mas se ele bater e ele voltar, pessoal, é importante estar seguro disso, porque essas quedas podem vir mais fortes. Belezinha? E aí, pessoal, esse vídeo aqui é um pouco mais comprido, mas é muitos indicadores aí que a gente acompanha o mercado para poder tomar decisão, saber que ponto de ciclo que a gente tá, saber se o ciclo tá quebrado, se o ciclo não tá, o que as baleias estão fazendo, o que os institucionais estão fazendo, o que os long term holders estão fazendo, o que os short term holders estão fazendo. O pessoal tá vendendo, tá comprando. Aí tem a parte de análise gráfica também, pessoal. Então, quanto mais informação a gente tiver, além de notícias também e canetadas que acontecem no mundo, que pode estar gerando aí, gerando impactos na economia, isso tudo faz parte da gente aí que é investidor, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso daí, a gente vai ver muito isso daqui pra frente, beleza? Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, curta, compartilha com os amigos aí o tanto de informação que a gente tem que analisar aí no dia a dia, beleza? E valeu, um abraço, até a próxima, valeu, é nóis, tamo junto!